Olá pessoal, seja muito bem-vindo à parte 6 do nosso treinamento em NR35, trabalho em altura. Nessa parte 6, pessoal, vamos falar de equipamentos auxiliares de elevação, de modo que tenhamos informações básicas necessárias para utilizar esses equipamentos de forma segura. Vamos pontuar agora quais são os principais equipamentos de elevação que nós utilizamos ou que percebemos que são utilizados no dia a dia do trabalho. Olha só, escada, andaime, plataforma de elevação e outros. Mas esses três aqui são os principais que nós observamos. Sempre escada, andaime, plataforma de elevação. Então, pessoal, é importante e essencial coibir toda e qualquer improvisação na execução de trabalhos aí com risco de queda ao trabalhador, né? Proteção individual deve ser associada à proteção coletiva. Então, deve ter proteções que garantam que, se houver um desequilíbrio, o trabalhador ele não caia, não colida, não haja uma colisão do trabalhador com o chão. E para isso, por vezes, deve ser associado proteções coletivas e proteções individuais para garantir aí a segurança do trabalhador ao realizar aí trabalhos com equipamentos auxiliares de elevação. Pessoal, vamos falar de segurança na utilização de escadas. O primeiro ponto abordado aqui do ponto de vista de segurança, e aqui eu vou fazer uso de um documento chamado RTP04, Recomendações Técnicas de Procedimento, que é recomendações utilizáveis aqui em complemento à NR18 e aplicáveis ao nosso dia a dia de trabalho. A primeira recomendação tem relação direta aqui com a utilização de escada para acessos a patamares superiores. Então, se eu vou utilizar uma escada para acessar uma cobertura, um telhado, por exemplo, essa escada ela deve ter um tamanho que ultrapasse em 1 metro o patamar superior, certo? Essa é a primeira dica. Por quê? Para facilitar o acesso do trabalhador ao patamar superior, diminuindo com isso o risco de queda. Uma segunda dica tem a ver com a amarração dessa escada. Essa escada, obrigatoriamente, ela deve ter uma amarração, uma ancoragem ou superior, uma amarração que evite com que ela caia, escorregue, ou uma amarração superior ou uma fixação inferior aqui no piso, né? Ou seja, ela deve ter aqui os montantes aqui emborrachados e uma fixação inferior que possibilite que a escada não escorregue, né? E a escada fique firme e fixa para que ela não escorregue e o trabalhador não venha a cair. Então isso é muito importante observar, a fixação superior ou uma fixação inferior que garanta que a escada não escorregue e caia, ocasionando a queda do trabalhador, ok? Uma outra circunstância tem a ver com o transporte dessa escada. Busque transportar essa escada sempre na posição horizontal, inclusive paralelo aqui a meio-fios. Para quê? Para evitar choques com pessoas, veículos ou obstáculos. Estamos vendo aqui duas imagens, um andaime tipo torre e um andaime tipo fachadeiro. Mas quero começar a falar com você sobre andaimes tipo balancinho, os andaimes suspensos. Esses andaimes suspensos eles só podem ser utilizados mediante aí uma responsabilização técnica por parte de um profissional. Então esses andaimes suspensos devem ter projetos e um responsável técnico que indique qual vai ser a forma de ancoragem desses andaimes, tá? E esses andaimes eles só podem ser utilizados em conjunto com uma linha de vida fixada, independente do local onde está fixado esse andaime, tá? Para que, se houver uma eventual quebra do cabo ou danos em engrenagens desse andaime, desse balancinho, ele vinha a cair ou desnivelar, esse trabalhador ele fique preso numa linha de vida conectada ou num ponto de ancoragem diferente do ponto em que o andaime está fixado, ok? No elemento estrutural
independente. Bom, sobre montagem de andames, né? Montagem de andames, tanto o andame fachadeiro como o andame tipo torre. O trabalhador ele tem que buscar usar um cinto de segurança paraquedista, tá? A montagem desse andame ele tem que ser precedida, né? O trabalhador tem que fazer uso do cinto de segurança paraquedista com talabarte duplo e sempre com talabarte conectado. À medida que o andame passa da altura de 2 metros, ali já é considerado um trabalho em altura e, portanto, esse trabalhador deve usar o cinto de segurança paraquedista desde o início da montagem do andame. Ferramentas manuais que possivelmente esse trabalhador venha a usar, tanto na montagem do andame fachadeiro ou do andame tipo torre, essas ferramentas devem estar amarradas ao andame de modo que ela não caia no chão ou caia, né, e ali possa causar acidentes em trabalhadores, né, por meio de queda dessa ferramenta, um trabalhador, porventura, esteja posicionado abaixo desse andame. Uma coisa importante aqui é que a montagem, né, todas as vezes que for montar um andame, seja ele que tipo for, a área deve ser isolada, né, deve ter uma área de risco aqui isolada, tá? Então, não esqueça desse isolamento, tá? Então, uso de cinto de segurança, isolamento da área e ferramentas amarradas. Os trabalhadores devem ser qualificados. Então, o trabalhador para montar andame, só aquele trabalhador que passou por esse treinamento aqui, treinamento de NR35, e também aquele trabalhador que ele está com um atestado de saúde ocupacional em dias junto à empresa. Então, mediante esse trabalhador ser qualificado em NR35, que é o treinamento que nós estamos ministrando aqui, e também ter os exames, os atestados, né, ter o atestado de saúde ocupacional em dia, esse trabalhador ele pode ser autorizado a realizar o trabalho em altura e trabalhos de montagem de andames, tipo torre, tipo fachadeiro. Uma outra coisa muito importante aqui, ó, o piso desses andames, eles devem ser obrigatoriamente obrigatoriamente completo. Olha só, piso de andame deve ter forração completa. O que significa isso? Eu não posso montar o andame e utilizar ele só com uma parte do piso. Eu preciso ter forração completa. Precisa montar toda a forração do nível, do patamar em que vai se realizar a atividade. Então é proibido por norma, né? A norma norma regulamentadora NR18, ela delibera que para a utilização do andame, no patamar que eu tenho que realizar o serviço, ali eu preciso ter a forração completa do piso do andame, certo? E os andames devem dispor de guarda-corpo. Amigo, olha só, é obrigatório que os andames tenham guarda-corpo, tá? Então, assim, eu não posso utilizar um andame sem que esse andame tenha montado nele o sistema de guarda-corpo, que impeça aí que o trabalhador caia, né, em diferença de nível. Conto com você na aplicação desses itens aí. Agora vamos falar de plataforma e trabalho aéreo. Gente, olha só, esses dispositivos, eles são contemplados aqui, esses equipamentos são contemplados no anexo 4 da NR18. Tá? Trazem instruções específicas para a utilização de plataformas de trabalho aéreo. Essas plataformas, elas para serem utilizadas, elas têm alguns pontos que devem ser observados do ponto de vista de segurança e observados de forma obrigatória. Então, olha só, do ponto de vista técnico, essas plataformas aqui, elas devem ser dotadas de um sistema de nivelamento. Isso significa dizer que elas só vão funcionar se elas estiverem niveladas a um nível que garanta a segurança e estabilidade da elevação da plataforma. Elas devem ter aí uma alça de apoio interno. O que significa isso? Olha só, eu devo ter aqui ó, uma alça que permita eu conectar o meu cinto de segurança, tá? E com isso aí, qualquer balanço da plataforma não faça com que eu, como trabalhador, desequilibre e caia lá de cima, até mesmo com o guarda-corpo. Isso, um balanço significativo, pode fazer com que o trabalhador se desequilibre e ele caia por cima desse guarda-corpo aqui e caia da plataforma. Então, é importante aqui uma alça
para que uma alça de apoio interno para que eu conecte o meu cinto de segurança. Guarda-corpo essencial. A plataforma ela não pode ser utilizada sem guarda-corpo, é proibido. Então essa plataforma deve ter obrigatoriamente guarda-corpo. Botão de emergência. Tá? Então toda plataforma elevatória, todo dispositivo elevatório aqui, plataforma de trabalho aéreo elevatório, tem que contar com botão de emergência. Ok? Sistema sonoro de subida e descida. Então olha só, essas plataformas têm que contar com um sistema que imediatamente após o acionamento, ela sinalize auditivamente, por meio de um som, que está acontecendo a movimentação da plataforma. E com isso, os trabalhadores se afastem, né? E não haja nenhum risco de esmagamento, alguma situação referente a isso. Então, olha só, no item 3.1 ainda do anexo 4 da NR18, pontua que o manual deve estar à disposição no local de trabalho, para que ele seja acessado pelo trabalhador, operador dessa plataforma, e também aí o acesso a quem está envolvido direto ou indiretamente com essa atividade. Ok? O programa de manutenção dessas plataformas obrigatoriamente também deve estar disponível e estar em dias. O trabalhador ele não poderá utilizar dessa plataforma se o programa de manutenção não estiver adequado em dias. Então é importante aqui, ao alugar essa plataforma, exigir que o proprietário, se for o caso, né, nos casos de aluguéis, de se alugar a plataforma, exigir do proprietário a disponibilidade de o programa de manutenção. Outra coisa importante é no aluguel solicitar da pessoa que está alugando a plataforma uma capacitação para operar esse equipamento. Somente trabalhadores capacitados especificamente para operar esse tipo de equipamento pode realizar essa atividade. Além de que esse trabalhador ele também obrigatoriamente tem que ter o NR35, a capacitação, treinamento em NR35, que é esse treinamento que nós estamos dando aqui, ok? Além do treinamento, ele deve ter ainda a capacitação específica para operar esse equipamento aqui, ok? Não se aplica esse tipo de equipamento próximo às instalações elétricas energizadas, isso é muito importante. Utilizar andames, escadas, e eu vou de escada, andame, plataforma. Para utilizar esses equipamentos, primeiro, é obrigatória a realização de uma análise de risco, analisar o ambiente, se tem aí proximidades com rede elétrica, se tem quais são os riscos existentes aí, referentes à atividade que vai ser realizada, referentes ao ambiente, referentes à proximidade desse ambiente, tá? Inclusive os meios de isolação e sinalização para que a atividade, ao utilizar escadas, andames ou plataforma de elevação, seja realizada com segurança, tá? É importante no transporte e movimentação desses equipamentos sempre ter o cuidado com redes aéreas, elétricas, sempre ter o cuidado. Isso é muito importante ser observado no nosso dia a dia de trabalho. Certo, pessoal? Informações mais específicas sobre a utilização desses equipamentos devem ser aí, dos equipamentos de plataformas de trabalho em altura, devem ser buscadas aí quando do aluguel e do fornecedor desses equipamentos, informações que sejam específicas para aquele tipo de equipamento que vai ser aplicado. Pessoal, com isso encerramos a parte aí de equipamentos de elevação, ok? Muito obrigado e até a próxima parte aí do treinamento.